O que faz a mudança? Enfim, 5 pontos e no final eu vou falar o ingrediente secreto que faz a diferença. 5 pontos para você conseguir sair dos convênios, tá? O item 1, primeiro ponto, tá? Ofereça algo diferenciado, vantajoso e desejável aos pacientes particulares. O que você vai oferecer no consultório tem que ser tão novo, tão bom, maravilhoso, diferente, que isso seja muito bom, interessante, importante para os pacientes particulares. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, não tem como fazer. E se você faz igual do particular para o convênio, mas não tem nenhuma diferença, o próprio paciente do convênio vai pensar assim, não tem diferença nenhuma, eu vou fazer um atendimento igualzinho, e aí, por que eu vou pagar particular? Vou ficar no convênio mesmo. Tem que ser diferente. Porque o convênio ele é bom para o paciente, para o cliente. Ele tem custo baixo, ele resolve, e o paciente pensa assim, eu tenho uma coisa que é a melhor coisa do mundo. Tenho um convênio, sou conveniado, eu faço atendimento no convênio que ele paga, afinal ele está pagando por isso, ou isso é descontado do salário, ou ele acaba pagando, e ele acha que aquilo é bom, até que alguém mostre um diferencial. Por exemplo, você acha que o seu celular é bom, até que apareça um novo e comecem a mostrar os diferenciais do novo e você fica mal porque o seu velho não tem aquilo. O celular novo tem uma câmera X, o celular novo tem memória Y, tem um processador H, e depois você fica pensando assim, nossa, eu preciso daquilo. Esta é a ideia de mostrar algo desejável. Então, você tem um produto que é um serviço odontológico que você oferece, que é uma coisa super desejável para o paciente. O que é isso? O que é isso, tá? Pode ser, por exemplo, uma profilaxia apaixonante. O que é isso que é a profilaxia apaixonante? É aquilo que eu ensino aqui no Peridiária, é uma profilaxia maravilhosa, super lisa e polida, onde você faz acabamento e polimento de restauração em superfícies dentárias, onde a gente consegue fazer isso tudo sem dor. Como disse a minha paciente de ontem, ela falou assim, olha, doutora, a diferença de eu vir aqui no seu consultório é que em qualquer outro consultório que eu vou, eu saio com a gengiva toda machucada. É muito sofrido, muito dolorido. E ela ainda vai, porque ela é consciente. Mas quantos pacientes deixam de ir para o dentista porque eles odeiam a sensação da manutenção preventiva? Eles não gostam. E às vezes, equivocadamente, a gente fala assim, a periodontia dói mesmo. É um mal necessário. Não precisa ser assim. Essa é a apaixonante. Ela é confortável, agradável, sem dor, cheio de cheiros e gostos agradáveis, com um dentista que ao final ele vai ser um orientador e um consultor de saúde bucal, onde todas as dicas melhores de saúde bucal vão ser dadas ao final. Isso tudo é o que a gente chama de profilaxia apaixonante aqui no Peridiária. Quando você oferece isso, isso é novo, único, desejável. Uau, profilaxia sem dor, uau! O que é que o paciente deseja? Ele deseja de verdade, ele não quer nunca mais se preocupar com os dentes. Então oferece isso que ele deseja. Tem jeito dele nunca mais precisar desse problema? Tem. Como é que ele nunca mais vai precisar desse problema? Quando você vende o sonho para ele. O sonho de nunca mais ter problema, o sonho dele nunca mais ter cárie. Ai, professora, mas dá para a gente prometer isso? Dá, desde que você consiga entender todo o processo de saúde e doença, que a ciência já entendeu. Você tem a clareza do processo de doença cárie? Doença cárie é uma desbiose relacionada ao consumo de açúcar. E a doença periodontal, gengival e perimplantar é uma desbiose relacionada ao desequilíbrio microbiano, muito relacionada à resposta imune e aos níveis de inflamação da pessoa. Pronto, tratou isso, está tudo certo, resolvido. Avalia os outros pontos também, para a função, o que tem, o que não tem, muitas dessas outras coisas. Tudo isso muda a vida do paciente, faz a diferença, e ele começa a entender que, sim, realmente isso faz sentido, talvez seja muito bom eu estar sendo acompanhado por você, dentista. Isso que é bom. Se você não tem diferencial, você tem que estar sempre se preocupando com algo a mais. Se você não tem um diferencial, tá tudo igual, tá igual de todo mundo, não faz a diferença. O que muda? Não muda nada. E o paciente vai pensar assim, por que eu vou procurar algo a mais? Se tudo é igual, se todo mundo acaba fazendo tudo igual, né? Outra coisa que você pode oferecer de diferencial, que não custa quase nada, né? É você oferecer acabamento e polimento de restaurações.
Imagina você oferecer acabamento e polimento das restaurações que ele tem, com a promessa de que esse acabamento e polimento vão fazer com que as restaurações durem mais. Já pensou o sonho de restaurações dentárias que vão durar mais, que não vão ter infiltrações? Essa foi minha paciente de ontem. Minha paciente de ontem, aposentada, tem tendência à doença periodontal, ela quer economizar no dentista, deixou de vir para as manutenções preventivas e ela sente que ela precisa. E eu fotografei tudo, mostrei cálculo sub, mostrei cáries radiculares em começo, mostrei bordos de restaurações degradadas. Tudo isso eu vou estar prevenindo. Olha, senhora, dona Maria, se a senhora não voltasse, isso daqui ia ser uma cárie depois. E talvez, se não fosse uma cárie, ia virar uma cárie radicular, ia virar um canal, como já virou outro canal, já está tendo migração patológica desse dente, está tendo extrusão, está dando problema. Tudo isso começa a preocupar. E é isso que a gente tem que falar para ela. Fiz um polimento de restaurações, fiz um polimento de uma restauração de amálgama gigante que ela tinha, que graças ao vedamento marginal de restaurações marginais, ela não tem infiltração, mas está horroroso, estava horroroso de oxidado, poli, repoli tudo. Mostrei o antes e depois, tudo isso é um baita de um diferencial. Enfim, e tem se você não oferece nada de diferenciado, não muda. Você tem que oferecer uma coisa diferenciada que pode ser uma profilaxia apaixonante. Outra coisa, manutenções de doença periodontal, que às vezes o paciente já vem consciente que ele precisa e ele encontra um dentista que realmente entenda do problema dele. E eu falo para todo mundo que periodontia é para todos. Por isso que eu tô aqui todos os dias ensinando uma pério fácil, rápida e valorizada para você, para dizer que pério é possível, fácil e tranquilo para você. Você precisa também aprender a fazer manutenção de implantes. Olha a quantidade de pessoas com implantes dentários na boca sem manutenção. E olha só, né? Eu tenho um tio que mora a 400 quilômetros daqui, e falei com a minha mãe hoje de manhã, e o meu tio teve Covid e perdeu 2 dentes no hospital, caiu, pluft, e cai mesmo, porque é uma doença inflamatória, e nessa situação inflamatória, toda a inflamação pré-existente, ela se exacerba, por exemplo, inflamação periodontal, e perdeu 2 dentes. No que ele perdeu 2 dentes, que eram pilares de prótese, ele tinha investido mais de 10 mil reais na reabilitação protética, ele perdeu tudo. Agora a família tá vendo daí ele tá tão desanimado que ele quer extrair tudo e colocar dentadura, e a família tá se organizando para ver se faz um rateio para colocar os dentes para ele, vamos ver se a gente pode ajudar. Mas está vendo o que é isso? Isso daqui é um recorte da sociedade, onde pessoas que até têm condições de colocar uma reabilitação completa estão perdendo dentes. Por quê? Porque nenhum dentista ofereceu isso, que é de manter os dentes para sempre. Fica sempre igual, volta quando puder, aí ele volta quando puder, e aí quando volta, está muito grave. A gente inverte isso sendo muito ativo e falando para o paciente para que ele venha antes dele ter um problema. Enfim, o item 2, tá? Se você quer sair dos convênios, você não vai sair abruptamente. E eu vou dizer para você como você vai fazer para sair. Primeiro, você vai treinar a venda de periodontia. Por que eu falo periodontia, né? Eu falo periodontia porque periodontia é aquilo que tem custo baixo, potencial de lucro alto, tem um baixo investimento inicial, é uma coisa que todo mundo precisa, é prevalente, fideliza, paciente com doença periodontal perimplantar precisa, mas antes de você sair do implante, treina a venda. Mas como é que eu vou vender se é o paciente do convênio? Treina a venda da ideia da manutenção, da importância do retorno, mesmo que você não cobre em dinheiro. Afinal, você está atendendo convênio, ou se você está no serviço público, já está em vias de se aposentar, ou está pensando em se aposentar, como é que você vai fazer? Treina no seu paciente, vender ideia, conversar com ele da importância dele voltar. Porque se você não treinar isso, e isso é uma habilidade que vai demorar um pouco para você adquirir, não vai mudar. E aí continua tudo igual, terminou o convênio, você continua com insucesso, porque você não sabe vender a ideia. Talvez você aprenda a fazer um procedimento novo, por exemplo, a profilaxia apaixonante. E eu tenho um curso de formação, e eu sempre vendo o curso de formação
com um módulo inteiro de métodos de venda. Porque se você não aprende a vender, isso não funciona, não muda a vida, não muda nada do paciente. E você tem que tem que treinar uma consulta extraordinária com uma profilaxia apaixonante. A consulta extraordinária é o nosso protocolo de como você vai fazer uma consulta maravilhosa, encantadora, que o paciente gosta, e depois ele vai fazer a profilaxia apaixonante. E ali você vende a ideia de saúde bucal para ele. Sem isso, não dá para mudar. Tem que treinar isso, e aí você muda. E ao final, você precisa aprender a tratar periodontite de um jeito periodiário, trata periodontite porque trata periodontite de um jeito mais rápido e aprende a tratar uma periodontia com estratégias mais fáceis e mais rápidas. Eu ensino a fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico de verdade, isso funciona e dá certo. Você vai precisar aprender obrigatoriamente a fazer manutenção de implantes. Se você não sabe fazer manutenção de implantes, aprende, mas é tudo muito parecido com a periodontia. Parecidíssimo, parecidíssimo. A única diferença é que o implante é mais suscetível à periimplantite. Ai, professor, mas eu não vejo periimplantite. Você não vê periimplantite porque você não sabe ver. Porque se você soubesse, uma das coisas que faz assim um bloom de faturamento dos dentistas periodiária é começar a enxergar periimplantite. E mais, antes disso, aprender a enxergar manutenção preventiva de implante. Porque a conversa é igual para todo mundo. Ninguém me falou isso. Por que a pessoa que colocou o implante não explicou? Por que eu não sabia disso? Nossa, agora eu já tenho lesão periimplantar, agora eu estou preocupada. Sim, é grave. E para que não aconteça isso, a gente está falando isso com antecedência, para que ele consiga ver. E aí, no ponto 3, somente quando você tiver um diferencial, aí sim você se descredencia. E tem alguma chance de, se você for muito bom, muito bom, muito bom, sem grande expectativa para isso, mas acontece de que aqueles dentistas que foram se descredenciando, que são aqueles que eu tenho mais proximidade, que são meus alunos, eles vão se descredenciando, eles concluem o tratamento daqueles últimos pacientes para honrar aquele combinado, e depois eles anunciam que eles estão se descredenciando do convênio, e como a odontologia é uma coisa de muita confiança, alguns pacientes gostam tanto e eles dizem, eu vou continuar com você. Alguns não vão continuar, mas alguns vão continuar com você. E existe também a possibilidade, eu já ouvi 2 casos desse, de que ao anúncio do descredenciamento, a operadora do convênio, ela entrou em contato com um profissional para dizer, olha, vamos negociar. Aí há 3 alunos que aconteceram isso. Vamos negociar uma tabela para você, porque você é elogiado, os pacientes estão gostando do seu serviço, e por conta disso, nós queremos uma tabela diferenciada para você. Porque, é claro, o convênio é um negócio, a gente consegue fazer isso de um jeito diferente e a gente precisa que que o convênio ele tenha dentistas bons. Se não tiver um dentista bom, não tem condições dele continuar, porque daí começa a ter perda de usuários. As pessoas vão estar saindo do convênio e perdendo os usuários, perde o convênio também. Por isso que é tão importante que você seja muito bom, sem grande expectativa, mas se preparando, descredencia, e se você for talentoso, pode ter surpresas boas. E ao final, eu falei que eu tenho um ingrediente secreto, agora no final da aula, né? O ingrediente secreto é o que realmente tem feito toda a diferença com o paciente, na fidelização do paciente, na agregação de valor do paciente estar muito feliz e satisfeito. O que faz a diferença é o interesse genuíno na saúde dele. Quando a gente tem um interesse em cuidar dele, na saúde dele, que são as coisas como eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor, eu quero que você não tenha mais cárie, eu quero que você não tenha mais doença, eu estou cuidando de você, a gente vai cuidar da sua saúde bucal, a gente vai cuidar da saúde geral, escuta a saúde geral, que é tudo que eu falei de periodontia sistêmica, cuida da saúde geral, porque a saúde bucal vai estar boa também. O paciente se sente tão cuidado, que ele fica encantado. Isso
também para os pacientes particulares que pagam um preço justo por uma profilaxia apaixonante ou por um tratamento periodontal apaixonante, que é o que a gente ensina também. Quando acontece isso, o paciente fica tão encantado, tão agradecido, porque enquanto todos os dentistas, do jeito que a gente aprendeu na faculdade, a gente está olhando o dente, o procedimento, o processo, tudo mais, a gente acaba não olhando para a pessoa, a gente não está cuidando da saúde, e tudo que eu falo sobre venda, a gente está vendendo saúde para a pessoa. Isso muda o jogo. E isso é uma coisa talvez difícil de ensinar, que jeito você vai falar, de qual é o script para você falar, mas ela vem do coração e você vai falar aquilo que for necessário para que ele tenha saúde bucal perfeita. Você vai falar a orientação de higiene necessária, adequada, com um produto de higiene bucal perfeito para aquilo que o paciente precisa. Essa é a consultoria de higiene bucal. A gente vai falar sobre o sistêmico da saúde do paciente, o suficiente e o mais importante para que ele tenha saúde bucal. Ontem fiz uma extração de terceiros molares de um paciente assim pré-diabético, hipertenso. Só que na conversa eu consegui entender qual que é a situação dele. Ele tinha parado de tomar o medicamento. Por quê? Porque ele estava na academia. E ele ia para a academia 3 vezes ao dia, ele trabalha com maquinaria pesada, mas ele conseguiu não tomar mais hipoglicemia antioral, não fazer mais academia. Só que com a pandemia, a academia do bairro, da cidade dele, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, e agora está com horário reduzido, talvez porque tenha funcionários em menor quantidade, a academia diminuiu o horário de atendimento, ele não consegue mais ir, e tem um limite de quantidade de pessoas que tem lá. Aí tá explicado, e tá difícil para ele fazer academia. O que acontece? Eu entendi a história dele, mas eu reforcei que, olha, vamos fazer um esforço para que ele consiga contornar isso, fazer uma caminhada, fazer alguma pequena corrida. Ah, não posso correr porque um dia uma máquina pesada caiu no meu joelho, machuquei o joelho, não posso mais correr, não posso mais jogar bola. Então vamos achar uma outra alternativa. Olha, qual que é a diferença? Estou ouvindo esse paciente. Eu estou cuidando da saúde bucal dele. Ele é o meu paciente periodontal, mas eu cuido dele, cuido da saúde dele, estou vendo a pressão dele, estou vendo a glicemia dele, estou dando orientações de saúde geral dele, dei os parabéns pela higiene bucal dele, pelos cuidados de saúde dele. Ele fez tratamento periodontal, ele extraiu os terceiros molares para agora fazer tratamento ortodôntico, já com mais de 40 anos. Sempre quis fazer tratamento ortodôntico porque tinha um apiamento que incomodava, mas nenhum dentista falou que podia, pelo contrário, o desencorajavam, porque ele tem doença periodontal e não podia. Agora ele está na manutenção preventiva, está com super saúde periodontal, temporariamente ficou desequilibrado o diabetes e a hipertensão por uma história que eu já estou sabendo que isso vai estar escrito no prontuário, e ele está sendo cuidado de mim, e ele se sentiu muito agradecido, porque está tudo bem, porque eu estou cuidando dele, estou sabendo da história dele, e isso estaremos monitorando. Isso tudo é fruto de muita conversa com muitos dentistas peridiária. Eu converso com dentistas todos os dias e eu tenho uma metodologia que funciona para que você consiga fazer uma periodontia fácil, rápida e valorizada.